Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Informática Didática. Eu sou Davi Barreto e nessa aula vamos entender o que é e para que servem as variáveis, bem como, na prática, como utilizá-las. Antes de continuarmos, não se esqueçam de curtir o vídeo e clicar no sino para ser notificado sempre que um conteúdo novo for postado aqui no canal. Vamos então começar a falar um pouco sobre variáveis. Na programação, uma variável é um objeto, uma posição frequentemente localizada na memória, capaz de reter e representar um valor ou expressão. Enquanto as variáveis só existem em tempo de execução, elas são associadas a nomes, chamados de identificadores, durante o tempo de desenvolvimento. Aqui a gente já pode entender que a gente vai precisar nomear as variáveis, ou identificá-las, e elas vão existir apenas enquanto durar a execução. Depois disso, elas deixam de existir porque deixam de ter um propósito. Quando nos referimos à variável, do ponto de vista de programação de computadores, estamos tratando de uma região de memória do computador, previamente identificada, cuja finalidade é armazenar os dados ou informações de um programa por um determinado espaço de tempo. A memória do computador se organiza tal como um armário com várias divisões ou gavetas, se vocês preferirem, sendo cada divisão identificada por um endereço diferente em uma linguagem que o computador entende. Para a gente poder entender como é que funciona isso de uma maneira mais clara, nós vamos fazer uma simulação aqui. Imaginemos então que a gente tem um armário de 6 posições, mas que não tem nada dentro deles, absolutamente nada. Então qual é o primeiro passo? O primeiro passo é criarmos as nossas gavetas. Então imagine que cada gaveta dessa vai servir para um propósito. Porém a gente precisa identificar cada uma das gavetas para no final de tudo acabar não nos confundindo. Então a gente atribui a cada uma delas um nome. A primeira delas é nome, depois idade, sexo, peso, altura e por último uma gaveta chamada votante. Em uma gaveta normal nós armazenaríamos coisas, mas aqui como a gente trabalhando com linguagem de programação, nós vamos armazenar dados ou informações. Então pela lógica do que a gente está vendo aqui, nessa primeira gaveta nós vamos armazenar nome, ou seja, conjunto de caracteres. Nessa segunda aqui nós vamos armazenar idade. Veja que a gente já tem uma certa coerência aqui, né? Se eu tenho nome, no caso de pessoas, a idade vai ser referente à idade de cada uma dessas pessoas que eu vou armazenar aqui. Então eu tenho uma gaveta para o nome da pessoa, uma gaveta para a idade da pessoa. Nesse caso aqui a gente vai trabalhar com números inteiros. Por que números inteiros? E para efeito de informação, a gente não vai trabalhar com 7 anos e meio, 8 anos e meio. A gente vai trabalhar com 8 anos, 9 anos, 10 anos e assim sucessivamente. Em relação à definição do sexo das pessoas, normalmente a gente trabalha com um nome incompleto, ou masculino ou feminino. Mas é comum a gente ver, em muitos casos, sendo atribuídos apenas as primeiras letras. Então, M para masculino e F para feminino. Nesse caso, a gente não vai utilizar um conjunto de caracteres, a gente vai utilizar um caractere só. Já o peso, esse sim, em vez de a gente trabalhar com números inteiros, a gente pode trabalhar com números reais. Por exemplo, 80 kg e 3 gramas, 90 kg e 25 gramas e por aí vai. A altura também a gente pode trabalhar com números reais, porque a gente pode trabalhar, por exemplo, com 1,70 m, 1,80 m e assim sucessivamente. Já essa última gaveta chamada votante, nós vamos atribuir informações em que ele vai validar se essa pessoa pode votar ou não. Ou seja, vamos trabalhar com valores de verdadeiro ou falso. Se ela for votante, o valor que vai entrar aqui vai ser um valor verdadeiro. Se ela não for votante, vai ser um valor falso. Dá para a gente entender que quando criamos uma variável, a gente precisa atribuir o nome e pela lógica a gente também vai precisar saber qual tipo de informação cada variável dessa vai receber. E quais são os tipos de informações que cada uma dessas variáveis vão receber? Aí é que a gente vai começar a trabalhar e entender quais são os tipos de variáveis. No ato de criação de uma variável, se faz necessário determinar o tipo de informação dado que a variável criada irá receber. Dá-se o nome de declaração da variável.
Basicamente, quando a gente cria uma variável, a gente precisa definir qual tipo da variável e qual nome ou identificador. Quando a gente cria uma variável atribuindo o tipo e o nome, nós estamos declarando uma variável. Esses são os tipos de dados conhecidos como primitivos, que são inteiro, real, caractere texto e booleano lógico. E a gente vai conhecer um pouco cada um deles. As variáveis do tipo inteiro são denominadas como int. Elas podem trabalhar com números inteiros, negativos ou inteiros positivos. Esse aqui é o tamanho exato de cada uma delas. Eu não vou nem me atrever a dizer esses valores aqui porque é muito grande. Além do tipo de variável int, nós temos também o tipo de variável byte, que ela também recebe números inteiros, mas dá para perceber que é um pouquinho menor do que a variável int. As variáveis do tipo short, que é mais ou menos o intermediário entre a variável int e a variável byte. Mas não se preocupem que, para efeito de aprendizado, a gente provavelmente só vai utilizar a variável int mesmo. E temos a variável long, que de longe é a maior de todas. Para que a gente vai utilizar isso tudo então? Claro, depende muito da sua real utilização. Porque dependendo do programa e dependendo da sua complexidade, pode ter certeza que muita gente vai precisar trabalhar com a variável do tipo long. Só para constar, os valores da variável do tipo long, no final a gente tem que atribuir a letra L maiúscula para poder ela ser validada. Mas como a gente provavelmente não vai utilizar a variável long, essa informação é meramente ilustrativa para a gente. Já as variáveis do tipo real são double, que vai desde um valor negativo a um valor positivo, que dá equivalente a 15 dígitos. E a variável float, que basicamente ela é bem similar a double, só que ela vai até 7 dígitos. Nesse caso, a gente vai trabalhar com a variável double por um simples detalhe. A variável do tipo float, a gente tem que trabalhar com a letra F minúscula no final dela. Então, para evitar que a gente sempre tenha que estar colocando a letra F, a gente vai direto trabalhar com double. Temos também as variáveis do tipo caractere ou texto. Uma variável do tipo char, quando a gente vai trabalhar com um caractere único, por exemplo, masculino ou feminino, M ou F. E a variável string, que é a cadeia de caracteres, quando você precisa trabalhar com mais de um caractere. Uma grande diferença entre uma e outra é que a variável char, a gente tem que utilizar obrigatoriamente aspas simples, e a variável string a gente precisa trabalhar com aspas dupla. E por último, nós temos as variáveis do tipo booleano ou lógico. Chamada de boolean, ela vai receber somente um valor verdadeiro ou falso. Agora imagine a seguinte situação. Imagine que eu quero calcular o IMC de cada pessoa, ou seja, o índice de massa corpórea. Como é que vai funcionar aqui? Eu vou precisar fazer um cálculo. E como é que a gente calcula o índice de massa corpórea? É o peso vezes a altura ao quadrado. Feito esse cálculo, e aí qual é o próximo passo? A gente precisa também criar uma gavetinha ou uma variável para armazenar o resultado desse cálculo. Então eu vou pegar aqui o peso, multiplicar pela altura vezes ela mesma. E depois o resultado eu vou jogar dentro dessa gavetinha aqui, chamada IMC. Olha como é simples. Sim, mas e agora? Como é que eu vou fazer esses cálculos? Para isso, nós vamos trabalhar com os operadores aritméticos. Sim, são aqueles mesmos que vocês conhecem desde o ginásio. O operador de adição, que é o símbolo de mais, o operador de subtração, que é o símbolo de menos, a operação de multiplicação, que nesse caso é um asterisco, o operador de divisão, que é uma barra, e o operador de modo ou resto da divisão, que é utilizado o símbolo de percentual. Muito bom, a gente vai começar a fazer os nossos cálculos. Mas e se de repente a gente pegar uma situação como essa aqui, ó? Se eu precisar somar um carro mais uma moto, o que é que vai acontecer? Ele vai se transformar num Transformer? Claro que não, né? Então, a gente vai entender como é que funciona isso a partir de agora. Mãos à obra? A partir de agora a gente vai começar a trabalhar com a parte prática, com a criação das nossas variáveis e as nossas operações aritméticas. Então eu vou aqui em cima da pasta Aula Java,
clicar com o botão direito do mouse, New Class. Essa primeira classe aqui eu vou chamar ela de variáveis. Para não esquecer, eu vou habilitar aqui a caixa Public Static Void Main String Args. Habilitado, Finish. Vai ser comum a gente se deparar com alguns trechos aqui, que no início a gente vai encontrar essas barras aqui. Isso aqui é a área de comentário. Caso você precise comentar algum tipo de coisa, para poder não esquecer exatamente o que você está fazendo, você coloca essas barras aqui no início. Por quê? Porque aí o Eclipse, na hora de executar, ele vai ignorar esse trecho aqui. Ele vai entender que esse trecho não é um código. Então esse aqui eu posso apagar. E dentro aqui desse primeiro comando, eu vou começar a trabalhar com nossas variáveis. Então vocês lembram como é que funcionam? Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável definindo o tipo dela. Então essa variável eu vou chamar ela vai ser uma variável do tipo int. Depois eu vou definir o nome para essa variável, chamado de idade. No final eu coloco um ponto e vírgula. Isso aqui já é a declaração da variável. Então eu acabei de declarar uma variável, eu acabei de criar uma variável com o nome idade do tipo int. O próximo passo é atribuir o valor a essa variável. Então eu posso aqui apertar Enter e embaixo dela, essa mesma variável aqui, ó, idade, eu vou atribuir um valor 15. Então eu tenho aqui uma variável chamada idade que eu acabei de criar, eu atribuí o valor a ela 15. Veja que eu não precisei repetir o int aqui, ó, porque a variável já foi criada. Eu estou apenas atribuindo um valor. Uma outra maneira de criar essa variável, e até mais fácil, é no ato da criação, você já atribuir a ela o valor. Então eu estou criando a variável, atribuindo o nome e o tipo, e automaticamente eu estou atribuindo o valor a essa variável. Então eu não só declarei a variável, como eu inicializei-a. E agora, qual é o próximo passo? Como é que eu faço para ver essa variável funcionando de fato? A gente vai trabalhar com alguns comandos Java, que obviamente não vai ser explicado aqui agora, porque a intenção é a gente trabalhar apenas com o entendimento de como funciona a variável. Mas para isso, o que é que vocês vão fazer? A gente vai apertar Enter, eu vou digitar SYSOUT, sysout, depois eu pressiono a tecla Ctrl e barra de espaço. Aí ele vai criar esse comando aqui chamado system.out.println, que é um comando de saída de dados. Dentro dele eu vou colocar aqui o nome da variável, idade. O próximo passo é executar a classe. Então eu vou apertar nesse botãozinho aqui, ó, Run. Ele vai perguntar qual é a classe, como só tem um aqui, basta eu dar um OK. E aqui embaixo vai aparecer uma janela chamada console e aqui o resultado da variável. Veja que ele não mostrou o nome da variável, mas mostrou o valor da variável. Basicamente é isso que a gente vai fazer. Então vamos trabalhar de uma maneira bem prática. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a criar uma série de variáveis aqui, já com seu tipo definido e com seus respectivos valores. Então, por exemplo, eu vou criar uma variável do tipo string chamada nome e vou atribuir um nome qualquer aqui, entre aspas, chamada Juarez da Silva. Lembrando que no final de cada linha dessa tem que colocar um ponto e vírgula. Depois eu vou criar uma variável do tipo inteiro chamada idade. Vou dizer que ele tem 18 anos. Vou criar uma variável do tipo double chamada peso. Outra variável do tipo double chamada altura. Outra variável do tipo char chamada sexo. E finalmente uma variável do tipo boolean chamada de votante. Então está bem parecido com aquele nosso exemplo das gavetinhas. Eu só vou atribuir aqui agora os valores dessas variáveis, que
estão faltando. Então, por exemplo, a variável peso, eu vou atribuir 80 quilos. Não vou precisar colocar o quilo, porque aí senão vai ser caractere, e aqui é só número. Altura, eu vou atribuir 1.8, ou seja, ele tem 1,80 m. Sexo, eu vou atribuir aqui a letra M de masculino. Veja a diferença, ó, esse char eu coloquei aspas simples, que caractere único tem que ser aspas simples, e string, que é cadeia de caracteres, tem que ser aspas dupla. E finalmente votante, se ele tem 18 anos, ele é maior de idade, ele pode votar, então eu vou colocar aqui true, então quer dizer que ele é verdadeiro, ele pode votar. Então agora eu posso utilizar aquele comando de system out println para começar a executar essas variáveis. Então eu vou aqui, ó, sysout, Ctrl espaço. Eu posso já aqui dentro também atribuir caracteres sem necessariamente ser uma variável. Eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, nome. Uma outra observação também que eu esqueci de falar, esse println, esse ln aqui é de quebra de linha. Então ele não só executa uma variável, como automaticamente já dá uma quebra de linha para a próxima variável, ou para o próximo comando. Então eu vou lá, ó, sysout, Ctrl espaço, e aqui eu vou colocar a variável nome. Eu vou dar só um espaço aqui, para poder não ficar colada a variável com o comando sendo executado. Vou lá de novo, sysout, idade, sysout, variável idade, sysout, peso, sysout, variável peso, sysout, altura, sysout, variável altura. Sysout, legenda, sexo, sysout, variável sexo, sysout, votante. Um detalhe, eu não preciso colocar o texto exatamente do mesmo nome da variável. Eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, apto a votar. Sysout, posso colocar aqui a variável votante. E agora basta eu executar aqui. Run, ok. Puxar um pouco mais para cima para a gente poder ver tudo aqui. Certo? Então aqui eu tenho o nome, Juarez da Silva, idade 18, peso 80, altura 1,80, sexo masculino, apto a votar, true. Agora vamos dar uma melhorada nesse visual aqui e fazer uma coisa mais detalhada, em vez de simplesmente atribuir valores às variáveis. Vamos imaginar que eu queira criar aqui, por exemplo, uma variável chamada sobrenome e uma variável chamada nome completo. Veja que eu já estou iniciando as variáveis, só que eu estou colocando valores vazios aqui. Então imagine que aqui, ó, no lugar do Juarez da Silva eu coloco apenas Juarez. No lugar do sobrenome eu coloco aqui da Silva Carvalho. E no lugar do nome completo, o que é que eu vou colocar? Eu vou fazer o seguinte, ó,
eu vou colocar a variável nome, mas aí é que entra o grande detalhe. Quando eu coloco o operador aritmético mais aqui, para variável que tem como valor cadeia de caracteres, ele não vai somar, ele vai concatenar, ou seja, ele vai juntar. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso colocar o nome, mais, abre aqui duas aspas e acrescento espaço, e somo também com a variável sobrenome. Então a variável nome completo vai receber o nome da pessoa, espaço e o sobrenome. E aqui embaixo, em vez de eu colocar a variável nome, eu posso colocar aqui a variável nome completo. E posso até mudar aqui o nome completo. E aí pronto, ele vai fazer isso, ele vai somar as duas variáveis, ele vai concatenar as duas variáveis e vai jogar o resultado aqui dentro da variável nome completo. Se der um play, a gente não vai ver mudança nenhuma, mas mudança nenhuma significa que deu certo. Tá vendo aqui, ó, nome Juarez da Silva Carvalho. Posso fazer até melhor. Aqui dentro do System Out Print LN, eu vou fazer o seguinte, para não ficar linha em excesso, eu vou pegar esse nome completo, essa string aqui, eu vou recortar ele, vou jogar aqui dentro, aqui eu coloco um espaço, e aqui eu vou concatenar. Esse de cima eu já posso apagar, ó. Então dentro do System Out Print LN, eu estou colocando uma cadeia de string aqui, ó, nome completo. Estou somando com a variável nome completo, que está recebendo a variável nome, Juarez, e a variável da Silva Carvalho. Então quando eu der um play aqui agora, nós vamos ter todas as informações numa linha única. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Para isso eu vou pedir para vocês abrirem o navegador. Eu vou colar esse endereço aqui, que ele vai converter uma data qualquer em dias. Então, por exemplo, a data de hoje, que eu estou gravando esse vídeo aqui, ó, 24/10/2020. Então eu vou colocar ano 2020, mês 10 e dia 24. Quando eu clicar no botão calcular, ele vai calcular aqui a quantidade de dias. Então eu vou pegar essa quantidade de dias aqui, vou copiá-la e vou jogar em uma variável aqui do tipo inteiro, dia atual. E vou jogar esse valor. Vamos supor que o nosso amigo Juarez, ele nasceu no ano de 1970, no mês 1, vou colocar mês 1 não, vou colocar mês 12, no dia 16. Então, ele nasceu no dia 16 do mês 12 de 1970. Vou calcular aqui, ele vai me dar o dia, a quantidade de dias exata que ele nasceu. Então eu vou copiá-lo. Vou criar uma variável também do tipo int chamada dia nascimento e vou atribuir esse valor. E o que é que eu vou fazer? Aqui na idade eu vou simplesmente pegar o dia atual, subtrair com o dia do nascimento. Então, se tudo der certo, a variável idade aqui vai retornar a idade dele. Mas eu vou fazer aquela mesma alteração que eu fiz aqui em cima. Eu vou pegar idade, recortar, jogar aqui embaixo, atribuir o símbolo de concatenação, coloco o espaço aqui e apago esse de cima, que eu não vou precisar mais. Vamos ver se vai funcionar. Vou apertar o play aqui. Ok.
Ah, eu esqueci de um pequenino detalhe. Aqui eu tenho a quantidade de dias relativas à idade da pessoa. Então eu tenho que pegar, por exemplo, esse cálculo aqui, dividir pela quantidade de dias que existe em um ano, né? 365 dias. Então vamos testar agora. Vou apertar o play para ver se ele vai funcionar. E agora sim, ele está mostrando a idade da pessoa, 49 anos. Olha que legal, se eu quiser deixar uma coisa um pouco mais organizada, eu posso aqui, depois da idade, fazer uma outra concatenação e colocar aqui, ó, anos de idade. Então se eu apertar play aqui agora, ele vai mostrar aqui, ó, idade, 49 anos, ficou repetitivo, não foi intervalo 3, 49 anos aqui. Dá um play, ok. Agora sim, idade 49 anos. Vou só dar uma ajeitada naquela coisa que eu fiz aqui anteriormente também, para ficar tudo igual. Vou pegar aqui, ó, peso, jogar aqui dentro. Concatenar e colocar o espaço. Altura também, vou jogar aqui dentro. Concatenar e colocar um espaço. Sexo, joguei aqui dentro, concatenei, atribuí o espaço e finalmente aqui o apto a votar. Joguei aqui, concatenei, atribuí o espaço e vou apagar essas informações que eu não preciso aqui. 1, 2, 3, 4. Veja como vai ficar bem mais organizado aqui agora. Quando der o play, tá colocando tudo bonitinho aqui, o nome completo, idade, peso, altura, sexo e o apto a votar, true. Esse true, na próxima aula a gente vai aprender como alterar esse nome de true para, por exemplo, verdadeiro ou então sim, para ficar uma coisa fácil para a gente entender. Para finalizar a nossa aula, eu vou fazer só mais um exemplo aqui, que é aquele exemplo que eu peguei do IMC. Então eu vou criar aqui uma variável do tipo double chamada IMC. E o que é que IMC vai receber? Vai receber o peso dividido pela altura vezes ela mesma, porque a altura ao quadrado não é altura vezes altura. Então eu vou ter aqui o índice de massa corpórea. Então eu vou criar aqui embaixo de altura, eu vou criar um outro sysout, vou colocar aqui índice de massa corpórea e vou atribuir a variável IMC. Vamos ver se vai funcionar. Olha aí, ó, índice de massa corpórea 24,6. Ele colocou esses valores aqui, obviamente que a gente está trabalhando com double, né? Mas não importa, o importante é que aqui ele calculou o IMC. Então, se eu fizer qualquer alteração aqui nessas variáveis, eu posso alterar no resultado final. Então, uma variável está diretamente vinculada à outra. Então, por exemplo, se eu chegar aqui à altura de 1,80 baixar para 1,70, 1,60, por exemplo, quando eu apertar o play, ele vai alterar não só a altura aqui, ó, como também alterou o IMC. Olha que legal. Ficou claro como é que funciona? Bom, basicamente, os cálculos de variáveis que a gente vai trabalhar dessa maneira. Essas são as variáveis primitivas. A gente mais para frente vai descobrir que existem outros tipos de variáveis sem ser as primitivas, mas para a parte básica do Java, basicamente são essas que nós vamos trabalhar. Detalhe que eu gosto muito de lembrar aos alunos é o seguinte: tá vendo esse asterisco no início aqui? Significa que esse arquivo não foi salvo depois de alterado. Então eu dou um Ctrl S para salvá-lo e assim terminamos a nossa aula por agora.
Se você curtiu essa aula, não se esqueça mais uma vez de curtir também o vídeo, clicar no sino para ser notificado mais uma vez sempre que tiver um conteúdo novo no nosso site. Joia, pessoal? Um grande abraço e até a próxima aula.